Olá, seja bem-vinda. Eu sou Cristiane Schwember, psicóloga e psicoterapeuta. Neste vídeo eu vou falar sobre medo e 3 perguntas que você pode fazer a si mesma para saber se seu medo é irracional, ou seja, para saber se ele é excessivo. Quando estamos com medo, não funcionamos na nossa forma habitual. Com medo, temos a tendência de olhar para as coisas como sendo mais perigosas do que elas realmente são. Costumamos sentir as emoções de uma forma mais intensa. E com isso, podemos tomar decisões mais extremas, que nem sempre são as mais acertadas. Vamos pensar que alguém tenha medo de viajar de avião. Essa pessoa pode pensar que coisas ruins podem acontecer durante a viagem. Pode sentir coisas no corpo, como coração acelerado, calor, falta de ar, tremores nas mãos. Essa pessoa pode até desistir de viajar por tudo isso que ela está sentindo. A gente precisa entender e reconhecer que o medo tem um lado protetivo. É fácil de entender. Por exemplo, com medo de faltar dinheiro, nós não gastamos tudo num único dia de compras. O medo faz com que tenhamos comportamentos de segurança, como olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, ou não gastar todo o dinheiro em um dia. Agora, você deve estar se perguntando, e como saber se o medo que eu sinto é irracional ou protetivo? Então eu vou falar 3 perguntas que você pode se fazer e que irão ajudar. A primeira, o que a maior parte das pessoas pensa ou faz? Questionar-se como outras pessoas pensariam numa situação ou como iriam agir é um indicativo para avaliar o grau de medo. A maior parte das pessoas também sentiria medo ou só você? Vamos pensar no nosso exemplo de novo de viajar de avião. A maior parte das pessoas iria sentir algum grau de medo? Sim, é possível. Muitas pessoas que eu conheço sentem um pouquinho de medo. Esse medo é tão grande a ponto de desistirem de viajar? Isso já é diferente, acho que não. A segunda pergunta que você pode se fazer é o que a maior parte das pessoas pensa ser razoável. Muitas situações do nosso dia a dia são incertas e envolvem riscos. Em boa parte dessas situações, as pessoas aceitam algum grau de incerteza e risco. Então a sugestão é refletir se a maior parte das pessoas no seu lugar iria tolerar o que você está sentindo ou não. Voltamos a pensar no exemplo de viajar de avião. Como eu disse antes, muitas pessoas que eu conheço sentem algum grau de medo, então isso é razoável. Ou vamos pensar em outro exemplo. Vamos dizer que você precisa apresentar um trabalho. É razoável, é ok pensar que isso pode gerar um pouco de ansiedade. Muitas pessoas sentem isso. E a terceira pergunta que você pode se fazer é: quais são as probabilidades das coisas correrem bem? Quando estamos com medo, olhamos com muito mais facilidade para as coisas negativas ou para aquilo que pode dar errado. Então, ao pensar sobre uma situação que ainda vai acontecer, experimente pensar sobre as chances das coisas darem certo. Se você sentir muita dificuldade, é possível que o medo seja excessivo. Pensa de novo no exemplo do avião. Quais as chances dessa viagem dar certo? São muito grandes, né? Sim, também ocorrem acidentes de avião, mas esses números são muito pequenos perto da quantidade de viagens que são feitas todos os dias. Agora, no nosso exemplo de apresentar um trabalho. Pensa comigo, na escola, quantos trabalhos você já apresentou? Ou se você fez faculdade, apresentar trabalhos é uma coisa que tem que ser feita volta e meia. Muitas vezes pode ser difícil, mas na maioria das vezes as coisas acabam dando certo. Bom, falamos aqui que o medo pode influenciar na nossa forma de pensar. Por isso, eu trouxe 3 perguntas que você pode se fazer para te ajudar em momentos de medo e dificuldades. Eu espero que essas 3 perguntas te ajudem a pensar de forma diferente. Lembre-se que o medo possui muita relação com a forma que pensamos e interpretamos as coisas. Me conta nos comentários, essas reflexões fazem sentido para você? Fique à vontade também para dar alguma sugestão ou fazer perguntas. Se esse tipo de assunto te interessa, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E não se esqueça de dar um like. Um abraço e até mais!